temos clareza. Esta polarização odienta, em que eu sou chamado a votar do um porque não gosto do outro, significa o seguinte: nas eleições de 2018, 70% do povo paranaense votou no Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro tinha uma obra extraordinária a ser homenageada, não havia essa obra. Bolsonaro é um filhote do baixo clero, roubava dinheiro da gasolina do gabinete, na contemporaneidade do meu mandato. Eu tenho as notas fiscais, porque a guerra me obriga a instrumentalizar com documentos para dizer ao povo mais simples, um cidadão que faz discurso moral, que faz discurso da família, um debochado, um depravado, que faz tudo isso explorando a moral popular, o conservadorismo, os valores, a religiosidade. O Bolsonaro tomou 70% dos votos do Sul porque tinha um belo projeto. Ele ofereceu uma resposta encantadora, inovadora para um desenho institucional que libertasse o país desses grilhões de atraso, miséria, em que 5 brasileiros, depois do mandarinato do Lula e do PT, 5 brasileiros acumulou a renda dos 100 milhões de nacionais de classe média e mais pobres. Esse é o número mais extraordinariamente perverso da humanidade em matéria de concentração de renda. Não havia essa proposta. Olha a causa, então, desse fenômeno. Da renitência desse fenômeno. É o ódio. É a mágoa. É um sentimento muito, muito, muito compreensível, ainda que muito gravemente equivocado, porque o pior conselheiro para a conduta política de uma nação é a vingança. Vingança, ódio, mágoa contra o quê? A fundação dessa crise econômica que levou para o desemprego de 4% para 12% e dali nunca mais cresceu. E todas essas outras tragédias, da vileza, da decadência da renda, da degradação do investimento público ao zero histórico que nós estamos hoje. Será que a solução para essa equação para protestar contra o desmantelo e a contradição do lulopetismo, todas as suas gravíssimas contradições no conchavo político, na irresponsabilidade, na conciliação com quem não se pode conciliar? Ora, se houve um golpe no Brasil, quem praticou esse golpe foi a direção do Senado Federal. E se o Senado Federal foi quem praticou o golpe, quem dirigia esse Senado eram aquelas pessoas a quem o Lula hoje, como ontem, está de novo junto. Tenha santa paciência, se nós repetimos os mesmos modelos, as mesmas práticas, os mesmos atores, quem pode alimentar ilusões que não vão ter resultado diferente? Não haverá resultado diferente. Agora vem piorado. Porque a sensação que há é de que se nós, para nos libertarmos do Bolsonaro, tivemos que votar de volta nessa contradição toda, pelo beijo, descuidado de todo e qualquer outro argumento, nós estaremos ensinando aos jovens, às novas gerações, que o crime vale a pena. O crime acontece. A profundidade da crise brasileira, a complexidade dessa crise, os ângulos todos, cada qual, é quando eu paro para pensar e refletir, quase que vem ali um medo de eu ganhar a eleição. E não está à altura, mas esse medo passa num lampejo, porque o Brasil é o único país do mundo que tem 10 portas de saída. Alguns poucos podem ter 1, 2, mas o Brasil tem 10 portas de saída. E aí isso me retempera. Mas eu estava dizendo que a complexidade da crise, né, a renitência dela no tempo. Olha, tem muita juventude aqui. Tem gente aqui que chegou à idade adulta, se nós tomarmos aí que os 15, 16 anos representa o alvorecer da idade adulta, que não sabe o que é progresso. Não entende o que é progresso. Porque pela primeira vez no Brasil, em 120 anos de estatística, nós temos uma década inteira descambando para 11 anos agora, com crescimento zero. Nunca aconteceu isso na história. E sem crescer, acreditem, meus companheiros, meus compatriotas paranaenses que não estão nesse auditório, estão aí na labuta do campo, né, alimentando um ideário conservador, que eu respeito muito, profundamente, eu dou muito valor a quem acorda cedo para trabalhar, a quem sustenta sua família com o calo da mão, com o suor do rosto. Respeito muito, muito mesmo, né, as convicções religiosas e morais do povo do Sul, essa influência importante, né, do luteranismo, da migração, que trouxe da Europa valores tão gravemente importantes para a vida brasileira. Discuto alguns deles, mas muito respeito, muito fraterno respeito, porque eu não sou ninguém para vir querer substituir a sabedoria de quem trabalha diuturnamente para crescer e fazer a grandeza desse Estado, como é o Estado do Paraná.
Pois bem, a renitência da crise nos demonstra claramente que o nosso problema não é uma disputa de Chico, Maria ou Manel. O nosso problema é concretamente um erro de modelagem econômica. Como é que nós estamos organizando a nossa forma de organizar, de tratar a economia do Brasil? Como é que interage as centralidades do Estado Nacional Brasileiro com a economia? A perversão neoliberal que se vende a nós como ciência boa não é nada mais do que ideologia ruim de quinta categoria, já desmoralizada no mundo. Por quê? Quem manda na taxa de juros? Que faz com que o trator comprado em Guarapuava, em Cascavel, ou em Toledo, ou em Londrina, ou em Maringá, ou enfim, nesse imenso Paraná de tanta diversidade, custa de 18% a 20% de juro. E a roça paga isso? Não paga. E agora que o fertilizante, que nós estamos acordando, as crises estão mandando notícias muito graves para o Brasil, a pandemia nos apanha dependendo de comprar máscara da China. O que não dizer de respiradores, rudimento tecnológico, trivial, importando da China, governadores respondendo por suspeição, porque entraram numa corrida desesperada para não deixar o povo morrer sem fôlego, e o leilão da selvageria capitalista tomou do Ceará já pagos no aeroporto de Miami, porque o avião que vinha da China parou lá para abastecer, os americanos foram lá e tomaram os respiradores. Isso aconteceu aqui do ano e meio atrás, porque nós deixamos o Brasil de joelhos, dependendo de tudo. E o agricultor do Paraná, seja conservador, meu irmão, parabéns, cria sua família com seus valores, perfeitamente, mas o seu fertilizante, o seu adubo cresceu 70%, vai a 100% de aumento, porque o Brasil destruiu a sua capacidade tecnológica e industrial. E nós estamos importando fertilizante, a agricultura mais poderosa do planeta Terra, importa o básico, que é o adubo, da Rússia. E aí uma guerra extemporânea, em pleno século XXI, com a Ucrânia, um constrangimento perigosamente superficial, em que a Europa, infelizmente, se alinha com um certo automatismo despolitizado com o Império do Norte. Lá está agora o mundo desabastecido de fertilizantes e de outras questões. Vejam, a renitência da crise brasileira no tempo, se nós nos remetemos a 11 anos, nos obriga a pensar concretamente, e é um problema de modelo econômico, não foi o Bolsonaro que produziu essa crise. Ele está agravando de uma forma dramática. Não há uma dimensão da vida brasileira em que concretamente a vida do povo esteja piorando. Nenhuma dimensão. A inflação que hoje aflige a maioria do povo trabalhador brasileiro e a classe média é a pior para o mês de abril dos últimos 27 anos. Que está falando aqui o ex-ministro da Fazenda, que assinou o real. Ajudei a fazer o plano real, que é a moeda que circula no país. A pior inflação dos últimos 27 anos tomada no mês de abril. Se for para a estatística anualizada, é a pior dos últimos 17 anos. A inflação. 33 milhões de brasileiros ganham hoje menos do que o salário mínimo. E o salário mínimo do Brasil tem o pior poder de compra dos últimos 15 anos. O salário mínimo do Brasil, a poder de compra, só é melhorzinho um pouco do que o salário mínimo da caótica Venezuela, onde é um caos institucional inibindo aquela brava gente de se reconciliar e retomar o caminho do seu progresso civilizatório. Democracia modelo que era, virou isso que é hoje a Venezuela. Pois bem, a economia mais rica das Américas, tirando o Canadá e os Estados Unidos, a brasileira perde por salário mínimo de todos os outros estados nacionais vizinhos nossos. Da Bolívia, do Paraguai, nosso vizinho, do Uruguai, nosso vizinho, perde para todos. O endividamento das famílias brasileiras é hoje de 77%. Olha aqui, nunca aconteceu na história do Brasil. 77 de cada 100 famílias brasileiras estão super endividadas. E o governo brasileiro, em plena depressão de uma década econômica, galopa a taxa de juros. Sejamos conservadores. Não há nenhuma imoralidade em ser conservador. Mas burro não. Vamos raciocinar um pouco. Subir a taxa de juros para dizer que vai enfrentar uma inflação que é produzida pelo próprio governo, ou não é a Petrobras do seu Bolsonaro que determinou o ajuste dos preços dos combustíveis selvagemmente para distribuir agora, no trimestre,
45 bilhões de reais de lucro, 7 vezes o lucro médio das grandes petroleiras globais, espoliando pelo monopólio que o Estado Nacional Brasileiro deu à grande Petrobras e que agora está controlada pelo acionista minoritário. Bandidos, vendidos, traidores da pátria brasileira. Meu irmão, eu sou do Brasil. Cuidado, entretanto, para que o teu conservadorismo não seja objeto puro e simples de uma manipulação compreensível em certos argumentos. Olha, eu, com o respeito que tenho, com a sensibilidade que eu tenho, com a humildade que eu procuro cultivar cada vez maior diante do tamanho da responsabilidade que cresce sobre os meus ombros, seria o último a desconsiderar os caminhos que o povo brasileiro escolheu. Eu sou um democrata visceral, doente, acredito na democracia como uma coisa igual ao ar que eu respiro. Eu não consigo imaginar e vou defender isso até o limite do risco que for necessário. Mas volto ao raciocínio que já estou lhes empatando para além da conta nessa festa que nós nos alegramos com a chegada formal, né, do companheiro Ricardo Comite. A renitência da crise nos remete à compreensão de que quem causou isso foi a democracia brasileira, na forma como se organizou. Nós nos organizamos e estabelecemos um consenso justo, correto, absolutamente histórico, nenhum arrependimento, mas o nosso consenso só olhou um dos lados do problema, vital, que era a restauração das franquias democráticas, a liberdade de votar, de se organizar, enfim, ocupar as ruas, de falar o que quisermos bem falar e nos entender. Mas a tarefa era dupla como hoje. Não era só devolver a democracia. O que precipitou o fim da ditadura e facilitou a nossa tarefa, não sem merecer sempre a honra e as homenagens devidas a quem morreu, foi torturado, foi exilado, para não parecer trivial a tarefa extraordinariamente heróica dos que redemocratizamos o país. Boa parte estamos aqui nessa mesa. Mas a outra tarefa, que era consertar um regime de oportunidade para o nosso povo, o fracasso é contundente. 33 milhões de brasileiros ganham menos do que o salário mínimo, pior das Américas. 78% das famílias superendividadas, 65 milhões delas humilhados, recebendo aquele telefonema diário, desagradável, de número desconhecido, venha pagar sua conta, senão vou aí tomar sua geladeira. 65 milhões de brasileiros estão humilhados no SPC. Sejamos conservadores, mas 6 milhões de empresas estão no SPC das empresas, que é o Serasa. Pudera. Qual é a atividade econômica que remunera essa taxa de juros criminosa que deu ao Brasil, e não foi o Bolsonaro que produziu isso, ele está agravando, repetindo, e, portanto, é outro trânsfuga canalha que nós precisamos banir da presidência da República. Mas nós precisamos entender e ajudar o nosso povo a entender que este problema vem de trás, que é o modelo econômico organizado pelo senhor Fernando Henrique e replicado com a traiçoeira legitimação daqueles que afirmavam o ideário, o simbólico, as cores do pensamento progressista e de esquerda no Brasil. Olha aqui, sabe por que o juro brasileiro é assim? Porque o governo quer que seja assim. Sabe por que se descontam duplicado no comércio de Curitiba? Sejamos conservadores. Mas não podemos ser imbecis e suicidas da nossa própria atividade produtiva. Sabe quanto se desconta uma duplicata na cidade de Cascavel, na cidade de Londrina, na cidade de Maringá? 2% de juros ao mês. Não há atividade econômica que remunere isso. E por isso o Brasil fechou 480 mil pontos de comércio da tragédia da Dilma para cá. Assim é a notícia da indústria. 40 mil indústrias em números redondos fecharam no Brasil, parte delas aqui no Paraná. Porque é impossível competir com os chineses, com os holandeses, com os norte-americanos, com os alemães, com os italianos, que fazem tudo o oposto do que recomendam que nós façamos e nós, prostrados ideologicamente, com o signo da esquerda, fazemos. Lá se administra a taxa de câmbio que estimula a parcimônia, o investimento, o trabalho, a produção, a poupança nacional. Aqui se estimula o consumismo que ciclicamente nos engana, que a vida ficou boa, para logo em seguida o país quebrar. Por isso tem uma década e 120 anos que o país não cresce, zero, não cresce nada. No Brasil, nós estamos aí com milhões de garotos, sem saber o que será da recuperação do ano perdido.
E o investimento em educação é o pior da história nesse momento. A saúde brasileira, pô, se dispensa comentário. A vida média dos ministros da saúde no Brasil não chega a 8 meses. E o Brasil importa tudo do estrangeiro e condena o nosso povo a um padrão sanitário em que o sarampo, que tinha sido banido, volta. O perfil epidemiológico brasileiro, eu estou tentando evidenciar que tudo está ruim e decadente no Brasil. Como é que um terço do nosso povo ainda vota em quem é responsável por isso? E pior, como é que o nosso povo é induzido a acreditar que a solução para isto é um back to the past, é uma volta ao passado que deu caos e construiu isso? Esse é o tamanho do desafio. Levanta, Brasil! Vamos! Levanta todo mundo!